Amém. Então vamos ler o texto de Malaquias 2, 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Amém? Bom, estamos estudando o livro de Malaquias e falamos na semana passada, no início do capítulo 1, capítulo 2, vimos que Malaquias é um livro que ele tem ali perguntas e respostas, é um método que Deus usa, e às vezes o povo pergunta: o que nós estamos fazendo? Em que nós temos te roubado, quando fala do dízimo, em que nós temos feito isso, ou em que Deus tem nos amado? E aqui nós temos essa pergunta também: em que nós temos sido desleais, em que nós temos praticado algum tipo de abominação para com Deus? A resposta de Deus é clara: é porque você abandonou a mulher da sua mocidade. Tem a ver com o divórcio. Se quiser mudar, pode mudar. Tem a ver com o divórcio, né? com o casamento misto. Nós estamos saindo aqui do mês da família, do mês do lar, e tivemos palestras, estudos muito bons, muito positivos aqui. E um caso é que nós estamos aqui estudando Malaquias, que é um texto que a gente estava estudando antes de iniciar o mês do lar, e agora a gente vem um tema que tem tudo a ver com família, tudo a ver com família. Nós sabemos que é um caso, por vezes, delicado, que às vezes as pessoas têm certa dificuldade de compreender, não porque não sejam claras nas Escrituras, é porque, por vezes, as pessoas não põem em prática. E a igreja vai achando tão normal que acaba entendendo: olha, não, isso não tem nenhum problema. Aqui o texto, um dos versículos que nós lemos, ele fala que em relação a esse tipo de casamento misto, por exemplo, ele vai falar assim: será excluído, será banido da casa do Senhor. Aí está lá em vírgulas: seja quem for, seja quem for. Então, guardando aí o respeito, o carinho que nós temos por cada irmão,
é necessário que a gente seja fiel à exposição da palavra. E o que esse texto vai falar para a gente? Esse texto do versículo 10 ao versículo 16. Ele vai condenar duas coisas: o casamento misto e o divórcio. O casamento misto e o divórcio. Em relação ao divórcio, ele é tão enfático que lá no término diz assim: porque o Senhor Deus, ele odeia o repúdio. Repúdio aqui, sinônimo de divórcio. Deus odeia o repúdio. Nosso estudo, grande parte dele, eu vou basear no livro, que é o comentário do profeta Malaquias, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, se alguém depois quiser ler o livro, né, tem em PDF, é muito bom comentar essa parte específica sobre o casamento e o divórcio, especialmente. Primeiro, irmãos, vamos fazer algumas considerações aqui. O povo está vivendo um período pós-exílio. Já havia havido o exílio babilônico, ficaram conforme a profecia de Jeremias, 70 anos ali. O povo voltou para uma intervenção divina, não foi pelo seu próprio braço, não foi pela sua própria força, foi porque Deus os libertou. Deus fez com que Ciro assinasse esse decreto para que os povos voltassem às suas próprias terras. E a gente estudou ali já o profeta Jeremias, e nós vimos que tanto Jeremias como Esdras, que estão fazendo parte dessa reconstrução, eles também condenaram o casamento misto. Jeremias faz com que ele contende a expressão que é lá no texto de Neemias, com aqueles que haviam contraído esse tipo de casamento. O povo cedo, né, começa a se desviar também dos propósitos de Deus. Então, por falta de ensino, por falta de fidelidade a Deus, corrompe-se o costume. A ética, ela é influenciada por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que ensinamos. Então, já para o profeta Oséias, nós vemos Deus orientando: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento e o ensino. E se você lembra, na primeira parte desse capítulo 2, a condenação aqui era para os sacerdotes, que haviam rejeitado o ensino, e o povo estava se perdendo aqui mais uma vez, depois do exílio. A outra coisa que nós vamos afirmar logo no início é o que é o casamento, né? O que é o casamento? O casamento, em primeiro lugar, é uma união heterossexual. Você pode chegar e olhar para mim e dizer: pastor, mas o senhor está afirmando o óbvio. Mas nós vivemos uma época em que é necessário se afirmar o óbvio. Né? Na Bíblia, pelas Escrituras, casamento é uma união heterossexual, um homem e uma mulher. Gênesis 2:24, nós lemos essa declaração. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Então é um homem que deixa pai e mãe. Aí casamento implica desde cedo renúncia, é deixar alguma coisa e se une à sua mulher. O casamento é heterossexual. Levítico 18:22, há uma condenação enfática a práticas contrárias, como quando ele diz assim: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. O texto de Levítico chama de abominação. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Corroborando com isso, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24 em diante, o apóstolo Paulo, ele fala que os homens se corromperam, cometendo,
atrocidades entre si, né? Deixaram esse costume, né? Corromperam-se homens com homens, né? Denegrindo, corrompendo o seu corpo entre si, uma alusão à prática homossexual, e isso também condenável por Deus. A outra coisa em relação ao casamento é que ela é uma união monogâmica. E aí você pode lembrar de alguns textos da Bíblia que você leu, de algumas histórias, e dizer assim: mas alguns dos patriarcas praticaram a poligamia. E é verdade, está escrito lá, mas não foi instituída por Deus, não foi orientada por Deus. Deus nunca desejou e nunca aprovou a poligamia. Então o casamento é uma união monogâmica. Malaquias reitera isso aqui no versículo 14, né, e pergunta: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, né? No singular, é a mulher, é uma mulher. 1 Coríntios 7, 2, o apóstolo Paulo diz assim, isso por causa do desejo, né? Cada um, no singular, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma, de novo, no singular, cada uma o seu próprio marido. Na Bíblia nós temos muitos argumentos em favor da monogamia, né? Um homem e uma mulher. O primeiro é que a monogamia é ensinada por precedência. O que nós queremos dizer por precedência? Quando Deus criou o homem, né, ele podia ter criado várias mulheres para ele, mas ele criou uma mulher, né, uma mulher. Então, por precedência, né, pela criação, a gente vê a defesa da monogamia, mas também por preceito, a saber, por lei. Em Deuteronômio nós temos isso, 17, tampouco multiplicarás mulheres para ti. Ensinado também como uma advertência ao adultério. Lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, um dos mandamentos é: não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E outra situação contra a monogamia é que a experiência, contra a poligamia, é que a experiência da poligamia sempre trouxe prejuízos, sempre trouxe dificuldades, né? A primeira delas é que quem é polígamo, temos antissóvias, né? Brincadeira, tá? Não está aqui no estudo. Mas a gente vê que essas pessoas que cometeram, né, que tiveram uma vida polígama, eles tiveram problemas, não foram bons exemplos. Eu vou citar apenas dois deles. Salomão, que aí você põe poligamia nisso, né? Que é um exemplo clássico, né? Está só o próprio Salomão mesmo, como casamento misto, que vou citar o rei Acabe, e juntamente com Salomão, né? Salomão diz que esses casamentos, a quantidade de casamentos, essas mulheres estrangeiras, corromperam o seu coração, né? Desviaram o seu coração do Senhor. E o casamento é uma união monossomática. É o que acredito, serão os dois uma só carne. Já disse aqui outras vezes que nós, crentes, nós não temos tabu ou tabus em relação ao sexo. O que nós temos é que nós divinizamos o sexo. Nós temos o sexo em alto padrão, né? É uma união, né, mística. Paulo chega a falar isso lá em Efésios, dizendo: grande esse mistério, mas eu refiro a Cristo e a igreja. Então, o sexo permitido dentro do casamento é uma união monossomática, uma fusão, né? E também o casamento é uma união indissolúvel.
Você deve estar observando, eu estou repetindo várias vezes aqui o versículo 14 do texto que nós lemos. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosses desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus não estava ouvindo a oração, não estava aceitando o sacrifício, o altar estava coberto de choro, de lágrima, mas sem resposta. Por quê? Porque eles estavam dissolvendo o casamento. Então, o que Deus ajudou, diz lá o Evangelho, não separe o homem. Matthew Henry, comentarista, do século XVII, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode separar, nem o homem, nem a mulher, ninguém pode separar o que Deus ajudou, nem o juiz, nem o sacerdote, o que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19, versículo de número 6. É até que a morte os separe. Malaquias fala sobre a natureza da aliança conjugal e apresenta 3 verdades fundamentais que são ressaltadas nessa aliança. Primeiro, o casamento é uma aliança voluntária. Quer dizer, o que nós queremos dizer por voluntário? Ninguém é obrigado a casar. Então, pelo menos em tese, ninguém é obrigado a casar. Você não tem um mandamento, você tem que casar. Você pode ficar sozinho. Agora, se você vai casar, obedeça os preceitos de Deus em relação ao casamento. Leve a sério. O que nós vivemos hoje, e de uma forma muito intensa, é uma banalização do casamento. A gente casa, se não der certo, separa. A gente vai falar aqui do divórcio, que é uma realidade. Deus, ele não instituiu o divórcio. Ele não aprovou o divórcio. Digamos que ele regulamentou o divórcio. Na Bíblia fala do divórcio, apresentando algumas situações, como uma relação sexual ilícita e o abandono, por uma parte dos cônjuges. Mas quando Jesus interpreta isso, você deve ter lembrado, antes de falar da interpretação de Jesus, que havia 2 escolas rabínicas, de Hillel e de... esqueci o nome do outro agora, se eu lembrar eu falo depois. Hillel, ele era mais liberal, e o outro era mais ortodoxo, mais radical. Para a corrente mais tradicional, coisa indecente achada na mulher, que ela poderia receber carta de divórcio, repúdio, era só o adultério. Para a escola de Hillel, podia ser qualquer coisa. E eu li aqui, quando nós estudamos aquele texto, uma relação, se a mulher é briguenta. Acho que não sobrava nem casado hoje, Se a mulher é briguenta. Se a mulher queimou a comida. A mulher tratou mal, a mãe do marido. A mulher, ela foi apanhada falando com outro homem. Então qualquer coisa era essa coisa indecente, ela achava, uma desculpa. Quando Jesus foi questionado a respeito disso, então por que Moisés mandou a carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Porque mesmo nos casos de adultério, o caminho melhor não é o divórcio, embora seja permitido. É o arrependimento e o perdão, a reconciliação é sempre o caminho melhor. Então, que Deus uniu, não o separe o homem. E é uma ação voluntária.
né? Então é necessário que você pense bem, vou me casar, quero me casar, por que vou me casar? O marido é exortado, Deus sabe, Provérbios 5,18, assim: alegre-se com a mulher da tua mocidade. E é uma aliança de companheirismo. É melhor ser dois do que um, né? Porque se um cair, o outro levanta, mas se estiver sozinho, né? Como vai se levantar? É uma aliança de companheirismo, é andar ao lado, né? Ela é a companheira, diz aqui o texto, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Há uma ilustração de Rubem Alves, professor emérito americano, escritor, um autor muito conhecido, né, bom de ler, e ele escreve uma crônica sobre o casamento, pensando em dois jogos, o tênis e o frescobol. Ele fala: existe casamento que é igual ao jogo de tênis, e tem casamento que é igual ao frescobol. Vocês conhecem os jogos? O tênis e o frescobol? Qual o tipo de casamento que você tem? Qual o tipo de casamento que você pretende ter? Qual o casamento que você deveria ter? Vamos lá para o tênis. Qual é o tênis? Tem casamento que é igual ao jogo de tênis. Qual é o objetivo do jogo do tênis? É que você chegue e consiga jogar a bola mais fácil ou mais difícil para o adversário? Mais difícil. O meu objetivo é fazer o adversário errar. O meu objetivo é mandar a bola mais difícil para ele. E quando ele erra, eu ganho. Então tem casamentos que são assim, né? Se um jogou a bola mais atravessada para você, aí você devolve ela pior ainda, né? Se um falou uma coisa, você fala uma coisa pior ainda. Se há uma briga, você desenterra a coisa do passado. Olha, levantou a bola para eu cortar, né? Já misturou os jogos aqui, mas é isso aí. Levantou a bola para eu cortar. O frescobol é diferente. Qual é o objetivo do frescobol? Quando você ganha, quando o jogo é bom. É semelhante ao jogo, né? São dois raquetes, dois jogadores, uma bolinha. Mas no frescobol, você tem que jogar a bola o melhor possível. O objetivo é não deixar a bola cair. Se o seu companheiro jogou a bola meio torta para você, você vai se esforçar para devolver ela torta também? Não. Da melhor forma possível. E quando o outro joga a bola e ela não vem bem, você sabe que não foi intencionalmente. Foi um acidente, foi um erro. E quando a bola cai, quem perdeu? Os dois perderam, né? Os dois ganham quando estão juntos, né? Não há o objetivo de derrotar o outro. Mas mesmo quando a bola cai, você pega e continua o jogo de novo. Ninguém marca ponto, né? Ninguém marca ponto. Então ele disse: olha, tem casamento que é igual ao jogo de tênis. Parece que você está querendo pegar os dedos dos outros, o ponto fraco do outro. E há casamentos que são igual ao frescobol, né? Se o outro tem um ponto fraco, você vai e tenta consertar, tenta remediar. Se o outro mandou a bola errada, você vai e tenta consertar. Se o outro está jogando bem, você fica feliz. Se a bola fica mais tempo no alto, né, sem cair, sem crise, isso é sucesso para ambos. Então, o casamento é companheirismo. Eu espero que você nunca mais esqueça essa história do tênis e do frescobol, né? Nunca mais. Você sempre lembre e pense assim: o meu casamento tem que ser um jogo de frescobol, né? Sempre um ajudando o outro. O casamento misto, irmãos, é uma violação do propósito de Deus. A gente vai voltar aqui aos versículos 10 e o versículo 12. Não temos nós o mesmo Pai,
Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Quando Israel entrou na terra prometida, eles prometeram não tomar para os seus filhos mulheres daquela terra. Era uma aliança feita com Deus. Então, era casar de forma mista, ou seja, com alguém que não era do seu povo, era uma quebra da aliança. Veja bem, quando eu digo povo, aqui, o casamento misto na Bíblia nunca foi uma questão racial, nunca foi uma questão étnica, é uma questão religiosa, é uma questão espiritual. Salomão, quando casou, as mulheres, as princesas dos outros povos, corromperam o seu coração. E lembra-se que Salomão era um homem temente a Deus, era um homem inteligente, sábio, um homem de oração, e quando Deus perguntou para ele o que ele queria, ele pediu sabedoria. Então era um homem sábio, era um homem de Deus, mas o casamento misto corrompeu o seu coração. Acabe, considerado um dos piores reis de Israel, e quando a gente fala de Acabe, nem sempre o casal 20, o casal que está sempre junto é um casal bom. Eu preguei aqui sobre Priscila e Áquila, quando falava de Priscila, falava de Áquila, nunca falava um sozinho. Mas tem, e eu tirei isso, foi um ponto positivo, quando eu estava. Mas tinha a Acabe e Isabel também, tinha também Ananias e Safira, nem sempre a união, a unidade do casal para o bem. E Acabe casou com uma mulher que não era o seu povo, ela também corrompeu o seu coração. O profeta Malaquias elenca 4 razões para provar que o casamento misto conspira contra o propósito de Deus. Primeiro, que o casamento misto é uma quebra da própria paternidade de Deus, de uma aliança. Quando ele diz, nós não temos o mesmo pai, para seguir a mesma aliança. O casamento misto ele leva à idolatria, como eu já disse aqui. A geração antediluviana, um dos problemas que levou ao dilúvio, você sabe qual foi? É fácil, se eu faço a pergunta falando desse tema, você já vai lá por escolha, dedução, casamento misto. Quando você lê lá o texto de Gênesis, capítulo 5, capítulo 6, você vai ver assim, e os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, simbolizando a semente santa dos filhos de Deus, casaram com a semente ímpia e tiveram filhos que eram assim, misturados, e essa corrupção é atribuída na essência ao casamento misto. Foi assim na geração antediluviana, foi assim com o povo que entrou na terra prometida. O capítulo 25 de Números mostra dos relacionamentos deles com os moabitas. E esse casamento foi uma das causas da queda de Israel. Salomão e Acabe, já citei. De igual modo, aconteceu nesta geração, nós estamos estudando que é a geração pós-cativeiro. O casamento misto foi condenado por Esdras, o casamento misto foi condenado por Neemias, e o casamento misto foi condenado por Malaquias. E o Novo Testamento? O apóstolo Paulo diz, como andaram dois juntos, se completam de acordo, não se fica Oséias, mas o apóstolo Paulo vai dizer que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, como vai poder andar junto. Em segundo lugar, o casamento misto é uma quebra da aliança feita pelos pais, como eu já disse, entraram na terra prometida, fizeram uma aliança que não tomariam para si aquelas mulheres. E em terceiro, o casamento misto implica infidelidade
de Deus contra Deus. Versículo 11. Judá tem sido desleal. Judá tem sido desleal. E aí você vai ver aqui o que Deus está chamando de deslealdade. E a abominação tem cometido em Israel e em Jerusalém. Por quê? Qual é a causa dessa abominação? Qual é a causa dessa deslealdade? Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Lembra que eu falei? Não é uma questão étnica, é uma questão religiosa. Casou com a adoradora de Deus estranho. Amós diz, Amós 3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. São aqui dificuldades do casamento misto. Uma outra dificuldade que eu acho bem grave é que o casamento misto, ele conspira contra a criação dos filhos com a semente santa. Quem é pai, todo casal sabe, pai e mãe, que criar filhos, né, não tem uma receita de bolo, é uma coisa do dia a dia, é necessário investimento, tempo, trabalho. E uma coisa importantíssima é acordo entre os pais. É que haja acordo entre eles. Uma das coisas que, pelo menos eu e a Cláudia, a gente sempre combinou é que um não desautorizaria o outro. Então, quando o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, a criança, das duas, ou ela não sabe o que fazer, ou ela vai se aproveitar dessa situação. E como ela é esperta, né? Ela vai se aproveitar da situação. Então, essa falta de acordo, ela dificulta. Ela é um grande problema. Né? Não é que crentes não terão pensamentos diferentes, mas pelo menos na essência, de temer ao Senhor, de vir para a casa do Senhor, de considerar este aqui o melhor lugar, isso haverá acordo. Você imagina, né? A criança começa a crescer e é só uma suposição, tá, irmão? Só uma suposição. A mãe cristã, mas não seja a mãe, a parte crente, ela quer trazer o filho para a igreja. Mas domingo de manhã, né, o homem, ele gosta de fazer o quê? Onde é que não está na igreja? É o dia da hora do futebol, é a hora da praia. Né? A parte crente vai dizer, não, importante, domingo é o dia do Senhor. A parte não crente, ela vai dizer naturalmente, e ela não está errada em pensar assim, porque ela não é crente, ela vai dizer, não, domingo é o meu dia de descanso. Né? Domingo é o dia que eu tenho para ir para a praia, domingo é o dia que eu tenho para aproveitar, afinal de contas, né? Eu sou filho de Deus, trabalhei a semana toda, domingo é o meu dia. O crente não, isso para a igreja. Chega o período da adolescência, né? O crente vai ensinar a castidade. Né? Tanto para o menino quanto para a menina, castidade. O não crente, via de regra, vai dizer, e aí, já foi? Né? Se cuidem, importante se cuidar. Importante se cuidar. Haverá disfunções na educação. Eu estou citando alguns exemplos, né, dos muitos que podem acontecer. Há um texto interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que eu marquei. Eu falei desse período pós-exílico. Em Neemias, nós temos Neemias condenando o casamento misto. E olha o que ele fala, olha o que ele encontrou. Né? Está em Neemias, é o último capítulo de Neemias, capítulo de número 13, versículo 23 em diante. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, né? Tudo gente que não é povo de Deus. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo.
contendi com eles e os amaldiçoei, e extorquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei diante de Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas e os vossos filhos a seus filhos, e não tomareis mais das suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. O que me chamou a atenção no texto aqui, não estou falando nem que do espanquei, arranquei o cabelo, não, né? Eu vou falar, uma coisa que mais me chamou a atenção foi isso aqui, ó. E os filhos deles falavam meio asdoditas, né? Casaram com moabitas, casaram com asdoditas, casaram com, e os filhos falavam meio asdoditas. Quer dizer, a criança, ela perdeu a identidade. Ela falava assim um idioma meio misto. Havia uma mistura, né? E não falavam o judaico. Ela não falava a língua do seu próprio povo, do povo de Deus. Falava a língua dos outros povos. Se você pensar, e for passar da premissa aqui, o homem era judeu e a mulher era asdodita, amonita, moabita, você vai entender muito fácil a razão disso, né? Que, via de regra, as crianças ficam mais tempo com a mulher, né? Quem vai formar religiosamente a língua da criança? A mulher. Então os filhos falavam algo meio estranho, né? E não falavam a palavra de Deus. Então, isso é um símbolo, né? Um símbolo da mistura que isso vai causar na cabeça da criança. Creio que um dos grandes problemas realmente é a criação, a educação de filhos. O divórcio é uma quebra da aliança conjugal. Eu vou correr por causa do horário, né? É uma quebra da aliança conjugal. Versículo 13 a 16. E ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Há parênteses aqui da leitura. Tem gente que pensa que chorar é sinal de espiritualidade. Às vezes né? A gente lembra lá de Ana chorando, né, diante de Deus, né, falando como se fosse uma ébria, mas às vezes é só choro mesmo, né? E Deus não é vencido pelo choro, pelas lágrimas, quando não há obediência. E perguntas: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que comete violência, aquele que cobre de violência suas vestes. O repúdio, o divórcio, e quem cobre de violência as vestes, estão para Deus no mesmo patamar, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos. O casamento é instituído por Deus, o divórcio não. Deus apenas regulamentou o divórcio e, de certa forma, para proteger. Não é que nunca vai haver divórcio, né? Há situações que realmente o divórcio é até a melhor opção. Quando o outro é violento, quando as coisas vão acabar numa situação que gera a morte, né, o divórcio vai ser uma proteção, mas foi regulamentado por Deus. Uma das causas foi realmente a dureza do coração, ou de uma das partes, ou de ambos, né? Mas sempre a causa é a dureza do coração. O divórcio não é a vontade de Deus, é uma evidência de pecado. Qual o pecado? A dureza do coração. Vamos aqui ver algumas causas ainda para o divórcio. A primeira causa do divórcio é a falta de cuidado de si e do cônjuge. Aí o versículo 15 e o versículo 16, né? Ela é a sua companheira, ela é a mulher da sua mocidade, você foi desleal com ela. Tem uma frase do pastor Hernandes, que eu repito
reflito bastante, já há muitos anos, que é essa aqui, o casamento é como uma conta bancária. Se você saca mais do que deposita, falha, quebra. O casamento é como uma conta bancária. Se você tira mais do que deposita, quebra, você fica no vermelho. Então, se você, todo dia você tem que chegar aí, eu brincava com o presbítero que eu fazia a visita lá em Ilhópolis, o presbítero Edésio, falou assim, e aí já deu um ponto hoje? Você tem que sempre estar fazendo depósitos. Não estou falando de dinheiro não, tá, irmão? Só uma metáfora, né? Você tem que estar sempre investindo, sempre dando. Se você tira mais que o deposito, vai falir. Uma das causas é a falta de cuidado. Lembra de Efésios 5? Que Jesus, ali, o marido, o noivo vai apresentar a noiva a Deus, pura, santa, sem mácula, eu enfatizo a parte sem ruga, mostrando cuidado, ou seja, casar vai fazer você ficar mais bonita ainda, vai apresentar a Deus assim, perfeita, santa. Existe um cuidado do marido com a esposa e vice-versa. Então, o cuidado é importante. A outra causa é a questão de bom senso. Ninguém com bom senso pensaria no divórcio. Eu tinha um chefe, a gente acabar trabalhando com pensão, com pagamento. Ele não era cristão, mas ele diz assim, uma coisa que eu sei, que eu aprendi na minha vida administrativa aqui, é que o divórcio sempre empobrece. O divórcio sempre empobrece. Empobrece por quê? Primeiro você dividiu o que tem, Se foi em comunhão passado de bem. Depois você vai ter que pagar pensão. E agora a mulher tem que pagar pensão também. Não é só homem não. É mais raro, mas a mulher paga pensão também. Eu não sei se vocês estão sabendo disso aí. A mulher pode pagar pensão também. Então, o divórcio acaba empobrecendo. E existem consequências. O divórcio nunca é indolor. Para resumir, eu vou lembrar aqui de um filme, Prova de Fogo. Muitos de vocês devem ter visto o Evangelho. Se não viu, veja. Eu não vou contar o filme todo, que eu sou bom nesse negócio da spoiler, mas vou contar apenas uma cena, eles falam lá, eles pegam um saleiro, enquanto está conversando, um conselheiro, e junta qual o saleiro, Aí depois, conversa passa, a cola seca, ele fala assim, separa o saleiro. O saleiro e o paliteiro, separa. O que acontece se você separar? Quebra. Você cola duas folhas. Aí depois você separar as duas folhas com cuidado. Com mais cuidado que você tem, o que vai acontecer? Vai ficar pedaço de uma folha na outra folha. O casamento, ele é assim, não há divórcio que não machuque, que não fira. Tem uma frase aqui que eu vou ler, é de Dali Golaiwai, não sei se pronuncia assim. Ele diz que o divórcio é a mais destrutiva das crises emocionais. Ele é uma dor que corta como uma faca, provoca uma grande dor na pessoa abandonada. Aí é fácil você entender aqui essa parte aqui, que vocês ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas. Aqueles homens trocavam a mulher, e você pode entender quando fala trocava a mulher da sua mocidade, dava a entender de além de estar trocando a mulher judia por uma mulher estrangeira, ele não estava trocando por uma estrangeira mais velha e mais feia. Estava trocando por uma estrangeira mais nova. É aquela história, que vou trocar umas 40 por 2 de 20, não tem nada desse aí? Era mais ou menos isso aí. Então, a pessoa abandonada cobria o altar de Deus de lágrima, de choro, por causa desse abandono. E Deus, Ele ouve aquele que está ferido, aquele que está chorando.
E podia ser lágrima dos próprios ofensores, que não tinham suas orações respondidas, mas exatamente por isso. Eu vou ler aqui rapidinho uma pesquisa, ficou claro aqui quando eu escrevi, né? A segunda consequência do divórcio é que ele traz graves problemas para os filhos, né? Pastor, é óbvio, né? Mas como eu disse, parece que nós temos que afirmar várias vezes o óbvio, né? Aquele negócio de dar tudo a certo, aquilo muito bonitinho, né? Há consequências, e talvez você se identifique com algumas dessas consequências aqui. Não estou dizendo que um pai não possa ser esforçado, né? Não possa ser esforçado, dedicado, né? Que Deus não possa fazer uma obra, né? Ele faz, mas a consequência é uma pesquisa. Uma pesquisa de âmbito nacional entrevistou 17 mil filhos divorciados até 17 anos de idade e chegou aos seguintes resultados. Pesquisas são fatos, né? Está naquele livro que eu citei aqui do pastor Hernando Dias Lopes. 1. Filhos que vivem apenas com a mãe e o padrasto, ou apenas com a mãe divorciada, tem um risco de 20 a 30% maior de sofrer acidentes graves. 2. Filhos que vivem apenas com a mãe como cabeça do lar são 50% mais suscetíveis a doenças psicossomáticas. Todo mundo sabe que é doença psicossomática, né? O corpo, né, somatiza, né, aquilo que a mente está produzindo. Assim, quebra de cabelo e nada no cabelo. O problema é o emocional, uma mancha na pele. O problema é emocional. 3. Filhos que vivem com a mãe como cabeça do lar, ou com a mãe e com o padrasto, têm a tendência 40 a 70% maior de repetir de ano escolar. 4. Filhos oriundos de casamentos quebrados são responsáveis por mais de 70% dos casos de suspensão ou expulsão. A terceira consequência do divórcio é que ele provoca uma crise espiritual, de comunhão com Deus na vida da pessoa e do cônjuge, né? Tem contemporâneos, né, de Malaquias viviam essa situação aí no versículo 13. Ainda fazem isso, como eles vão dar ao Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta. Quando Deus rejeita o ofertante, ele rejeita também a oferta. Vamos pular rapidamente aqui para a conclusão. O povo de Deus, aliançado com ele, lembra, Deus é testemunho. Pode ser que as testemunhas físicas do nosso casamento sejam só nominais, né? Alguém chega a dizer, né, que quando você vai divorciar, quando casou, não chamou todo mundo? Né? Quando fosse divorciar, deveria chamar todo mundo também, né? Assim, não, vem cá, você foi testemunha, a gente está desfazendo o nosso acordo, tá bom? Deveria chamar, quando você chamou todo mundo. Tem casamentos que acabam tendo recorde, né? E não é só de artista, de celebridade, não. Eu lembro que um colega meu casou, né? Assim, eu namorava ainda a Cláudia, né? Que a Cláudia me acompanhou nesse casamento. Eu fui padrinho, mas não fui com a Cláudia, fui com outra pessoa, né? Porque foi a escolha dele lá, né? A Cláudia deixou, né? E o casamento foi uma festa bonita, né? Eu lembro que a gente estava sentado na mesa da mãe, dos pais da noiva, né? E ela estava contando a história dos preparativos do casamento. Ela demorou, não sei se foi 6 meses, 8 meses, um tempão. Ela fez todos os salgadinhos da festa. Aí o casamento durou uma semana. Eu falei, caramba, quanto tempo, que raiva, né? Devia pedir desculpa lá para a mãe, né? Assim, poxa mãe, desculpa aí o tempo só perdeu aí fazendo o casamento. Desculpa aos padrinhos, né? Você ter ficado com a roupa sem comer, né? Desculpa, porque eu fiz essa grande besteira, né? E fui outros semelhantes a esses, né? O povo de Deus aliançado com Deus não deve entrar em aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus. Casamento lixo. Precisamos ainda afirmar que o clamor dos feridos
é mais alto aos ouvidos de Deus do que as orações daqueles que ferem, né? Essa é a questão do altar, né? O clamor dos feridos é mais alto ao ouvido de Deus do que a oração daqueles que ferem, né? E uma mulher, né? Ou um homem, né? Aqui, a parte que é abandonada, né? Realmente é uma parte que fica ferida. Deus é testemunha de toda a cerimônia de casamento e também será testemunha de toda a violação desses votos. O divórcio é uma coisa abominável, que Deus odeia. Eu acrescentaria o seguinte, que às vezes as pessoas estão divorciadas debaixo do mesmo teto, né? E isso também não funciona, isso também é abominação aos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Que a gente seja contrito, né? Que oremos pelas nossas famílias, pelos casamentos, porque é uma frase de efeito, né? Mas que realmente é verdadeira. Famílias fortes, casamentos fortes, nós seremos também uma igreja forte. Que Deus nos abençoe.